Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula sobre teoria da incerteza, né? Vai ser a nossa quinta aula sobre esse tema, a aula que compõe então o curso de Microeconomia 3. E essa é a nossa última aula sobre esse tema, né? Então, a nossa última abordagem sobre essa questão da escolha envolvendo riscos, né? Que é uma extensão, digamos assim, da teoria do consumidor para as escolhas onde a gente agora considera a questão do retorno e risco, ou seja, quando se considera a demanda por ativos de risco, tá? Claro que foi isso que a gente viu na última aula, inclusive, né, a demanda por ativos de riscos, mas nessa aula de hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nas questões teóricas, né, da teoria da incerteza e vamos ver uma forma de se calcular, né, o grau de incerteza, digamos assim, que uma pessoa tem, né, um grau de aversão ao risco e o que isso nos revela, digamos assim, tá? Em termos teóricos aqui. Ok, dito isso, então vamos falar necessariamente agora das medidas de aversão ao risco. Para entender, pessoal, eu fiz uma análise gráfica aqui simples, né? Para lembrar que são o comportamento em termos de utilidade, né? Para uma pessoa que é avessa, amante ou neutra ao risco. Amante ao risco, como vocês estão vendo, tem essa função convexa, né? O avesso ao risco seria um indivíduo com uma função utilidade côncava e o neutro a risco teria, então, uma função utilidade linear. O formato, então, da função Bernoulli, né, de utilidade do indivíduo, vai nos dizer, então, qual é o tipo de relação que esse indivíduo tem perante o risco. Então, se isso é verdade, a gente pode ver e notar que a concavidade, convexidade da função pode nos dar essa informação, então, né? Então, assim, a função utilidade de uma aversão ao risco é necessariamente côncava, como vocês estão vendo aí, do amante ao risco é convexa, e do neutro ao risco necessariamente linear, né? Então, a gente teria já essa indicação, né, através do formato da função utilidade, que nos diria então qual é o comportamento desses indivíduos frente ao risco dado a sua função utilidade. Bacana. Agora, se a gente for falar sobre o grau de aversão ao risco, a gente está falando também um pouco mais além disso. Mas antes, quanto maior a curvatura da função utilidade Bernoulli, aí está exatamente isso, maior será a aversão ao risco mais côncava, ou maior a propensão ao risco mais convexa dessa função. Então agora sim é isso que a gente está falando do grau, né, de aversão ao risco do indivíduo ou de propensão ao risco do indivíduo, depende do grau de convexidade ou de concavidade dessa função. Então, como vocês podem ver, se a gente pegar um outro indivíduo avesso ao risco, ele tem uma função mais côncava, digamos assim, com um grau de concavidade maior. Da mesma forma, o indivíduo amante ao risco tem um nível de convexidade, né, um grau de convexidade maior. Bom, então isso significa mais avesso ao risco? Necessariamente sim. Vamos fazer um exemplo aqui de pegar dois pontos, né, e traçar uma reta linear nesses dois pontos, que é aquele tipo de análise que a gente fez já anteriormente, e comparar entre o valor certo, né, que está na função utilidade, com o valor aleatório, que seria uma média entre dois pontos, que a gente lembra a ideia de ter uma loteria que está dando um ganho maior e menor, e a média seria o que está em cima daquele ponto ali na reta, e a utilidade dele em relação a um outro valor certo geraria o prêmio de risco, que é essa diferença, né? Ou seja, a diferença entre ganhar o valor certo e apostar nessa loteria que lhe dá algum retorno também, então tem que ter um prêmio de risco, essa mesma análise aqui. Bom, quanto maior a concavidade, né, no caso da função, mais avesso ao risco é o indivíduo. De tal forma, pessoal, que vocês podem notar que aí, para o segundo caso da função mais côncava, a gente teria também um prêmio de risco que deveria ser pago mais, né? Um prêmio de risco maior, ou seja, esse indivíduo é tão avesso ao risco que só aceitaria tomar o risco de investir
nessa loteria ou em ações, como a gente viu na aula passada, ou seja, aquilo que tem um risco, se o prêmio de risco for suficientemente maior. Então veja bem que o π2, que representa esse segundo prêmio de risco, tem que ser maior necessariamente que o π1, que representava aquele primeiro indivíduo de uma função menos côncava, que tem um grau, então, de aversão ao risco menor do que o indivíduo com a função mais côncava, que tem uma aversão ao risco maior. Então, dado o aumento da aversão ao risco, aumenta, por fim, o valor do prêmio de risco, como eu falei para vocês, que o consumidor avesso ao risco está disposto a receber para decidir correr esse risco. Então, quanto mais côncavo, mais avesso, maior o prêmio de risco que deveria ser pago. Assim, né? Então, ele aceita correr o risco somente se o retorno for maior ainda. Então, quanto mais avesso ao risco, maior vai ter que ser o retorno para que o indivíduo, então, esteja disposto, né, a correr esse risco. Ok, então olha só, então significa que a concavidade, né, da função, ou, como eu falei para vocês, o grau de convexidade da função, pode nos dar uma indicação ou uma medida de aversão ao risco. Quanto maior ou quanto menor, né, digamos, esse grau de aversão ao risco, a gente sabe que então é mais avesso ou menos avesso ao risco. Tem então mais propensão ou menos propensão ao risco, ou seja, nesse caso da aversão ao risco, ele estaria disposto a receber mais ou menos para correr esse risco, tá? Então, se a gente quer uma medida de aversão ao risco, parece então que se a gente medir essa concavidade, a gente pode então ter esse grau, essa medida de aversão. Mas será mesmo? Então vamos ver, né? Então, como eu falei para vocês, na análise gráfica é possível notar uma relação direta entre a curvatura da função utilidade Bernoulli com o comportamento do consumidor frente ao risco, de tal forma que a segunda derivada, que é exatamente que vai nos dar essa informação da concavidade ou convexidade, nos dá essa informação aí, de aversão ao risco também, de grau de aversão ao risco. Então, olha só, a segunda derivada sendo menor ou igual a zero, né, negativa, ela vai implicar em aversão ao risco, né? A função é côncava, porque é uma forma de você provar a concavidade da função. Pense na primeira derivada como crescente, positiva, e a segunda negativa, então ela se torna decrescente, ela acaba tendo aquele formato côncavo. Né? Se ela for linear, tranquilo, a segunda derivada necessariamente é zero. Se pegar uma função linear, derivar a primeira derivada, você vai ter o coeficiente angular. Se você fizer a segunda derivada, como o coeficiente angular é uma constante, então a derivada necessariamente é zero para toda função linear. E, nesse caso, representa muito bem a neutralidade ao risco. Na função linear, representa a neutralidade ao risco. Então, a função é linear, a segunda derivada é zero. E, ao mesmo tempo, né, ou melhor, na terceira forma, né, que seria a segunda derivada positiva, vai implicar numa função convexa e vai implicar então numa propensão ao risco, né, sendo uma função então convexa. Então veja bem que a segunda derivada nos dá essa informação sobre concavidade e convexidade. Então será ela então uma boa medida de aversão ao risco, né? Então, portanto, é natural supor que a segunda derivada é um bom parâmetro para servir como medida de aversão ao risco. Contudo, existem certas limitações que tornam esse parâmetro não apropriado para esse fim. Então, assim, matematicamente, é claro que aqui a gente está tendo uma análise ainda não tão profunda, teoricamente, estamos em um curso de graduação e coisa e tal, mas, em alguns momentos, a gente precisa fazer certas modificações, né, na função, e uma delas é a transformação monotônica dessa função. Então, assim, entre os problemas relacionados com a segunda derivada, existe a impossibilidade de fazer uma transformação monotônica afim da utilidade, como, por exemplo, transformar ela nessa versão linear, que digamos que é a função utilidade V, que nada mais é que uma transformação linear da utilidade original, que é A mais B vezes a utilidade Uzinho, né, original. Se a gente fizer isso numa transformação monotônica, é de se esperar, a ideia é de se esperar que o comportamento da utilidade original se mantenha também nessa nova função, nessa transformação monotônica afim. É de se esperar isso. Então, uma medida de aversão ao risco
deve manter as condições de aversão ao risco do indivíduo inicial, da função utilidade inicial desse indivíduo, mesmo que seja uma transforma monotônica. Se é monotônica, afim, então ela deve manter essas propriedades. Então vamos ver se isso acontece com a segunda derivada. Neste caso, a segunda derivada da função v, a primeira, desculpe, como vocês podem ver, A é uma constante, então sobra B, função utilidade linha, que é a primeira derivada da função utilidade usinho. Ok, e se a gente fizer a segunda, então a segunda derivada da função v é B utilidade, ou melhor, usinho, duas linhas, que é a segunda derivada da função utilidade original. Bom, então o B, que é o coeficiente angular dessa transformação monotônica afim, ele se mantém tanto na primeira como na segunda derivada, multiplicando então, no primeiro caso, a derivada da utilidade inicial e no segundo caso, a segunda derivada da utilidade inicial. Vamos considerar um Bzinho positivo. É claro que, se a gente considerar um Bzinho negativo, a gente está mudando com certeza, inclusive, o comportamento do consumidor aí, porque no U seria, por exemplo, côncavo, se a gente muda, ele se torna convexo, muda o sinal, né, de B para negativo. Então a gente diria que um indivíduo com a função utilidade inicial estaria avesso ao risco, e com a transformada, que seria a V, né, se fosse B negativo, ele se tornaria amante ao risco, e vice-versa. Então, claro que o B tem que ser considerado positivo, já que o B se mantém na equação. Mas não é só isso. Logo, as propriedades referentes, né, ao comportamento frente ao risco dos indivíduos se mantêm, se B é positivo e tudo mais, mantendo uma relação de preferências na função utilidade V. No entanto, para qualquer B diferente de 1, temos uma alteração na magnitude da aversão ao risco. É claro que B diferente de 1 vai ser um B maior que 1 ou um B menor que 1. Então, isso significa que a magnitude da segunda derivada da função original U vai ser maior ou menor em relação à segunda derivada da função V. Ou seja, a magnitude de aversão ao risco vai ser maior ou menor dependendo do tamanho de B. Só vai ser igual se B for igual a 1. Né? Então, sem que houvesse alterações na função utilidade original, a gente teria alterações na magnitude da aversão ao risco. Ele pode se tornar mais avesso ao risco ou menos avesso ao risco, mas na verdade você está falando de um mesmo indivíduo, de uma mesma função de utilidade, e se a gente fez uma transformação monotônica afim, a gente quer que essas propriedades se mantenham nessa nova função de utilidade, tá? E nesse caso não se mantém. E se não se mantém, a gente não tem um grau preciso de aversão ao risco, não tem uma medida precisa, porque ela vai variar conforme a variação desse coeficiente angular, desse Bzinho no caso. Então, por esse motivo, a segunda derivada não é apropriada como uma medida de aversão ao risco, tá? Então, os teóricos lá neoclássicos do segundo parte do século passado, dos anos 50 em diante, a gente já vai falar sobre isso, notaram isso, né? Notaram que não dá para usar a segunda derivada, não. Bom, e aí, a gente faz o quê? Aí vem a medida de aversão ao risco, conhecida como a medida de aversão ao risco Aaron Plate, tá? Então, quem são essas pessoas? Em 1964, quando John W. Plate, né, escreve seu artigo seminal, vai ser extremamente importante esse artigo na questão da teoria da escolha sob incerteza, né, que se chama Risk Aversion in the Smell and the Ledger, né, que ele cita as contribuições de Kent Arrow, né, no que ficou conhecido como coeficiente de aversão ao risco Arrow Plate. Assim, o que é isso, né? Claro que esse artigo é muito importante por conta dessa contribuição em si, né? Mas a ideia é que John Plate ele descreve bem nesse artigo algo que Aaron Plate, que Kent Arrow já teria descrito ali na década de 50, no finalzinho da década de 50, né? Então ele faz um apanhado e faz uma descrição melhor. Então ficou levando o nome desses dois autores, né, o Aaron e o Plate, né, nessa medida de aversão ao risco. Lembrando que o Kenneth Arrow, aí sim, ele
é ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1972, que ele divide, inclusive, com John Hicks, né, outro neoclássico importante, ali da primeira metade do século XX. E pode-se dizer que John Arrow é um neoclássico importante em termos da teoria econômica. Na segunda metade do século XX, ele contribui para outras áreas, como econometria, economia matemática. Inclusive, estava lá junto com Gerard Debreu na demonstração da existência do equilíbrio geral, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, no curso. Bom, dito isso, então são autores extremamente importantes, e aqui a gente tem então a sua medida de aversão ao risco, dado que, como a gente viu, a segunda derivada não seria uma boa medida. Bom, e como é que seria? Né? Então, são basicamente duas medidas, né, que é o coeficiente de aversão ao risco absoluto de Aaron Plate, que nada mais é que esse aqui, né? Vou usar essa denominação A, x. O x aqui a gente vai ver como riqueza, né, do indivíduo, o quanto ele fica mais ou menos rico dado o consumo de uma loteria ou de ações, como a gente viu. E esse aqui é o coeficiente em si. Nada mais é, então, né, que pegando a função utilidade de Bernoulli, vai ser a segunda derivada dessa função razão da primeira derivada, com um sinal negativo na frente. Né? Então isso muda o ângulo, mas muda para todo mundo, e a gente vai ver aqui a interpretação então desse coeficiente. Agora veja bem que aquele problema de transformação monotônica fina, ele desaparece. É só a gente fazer a análise levando em consideração a segunda derivada. Né? É claro que o coeficiente de aversão ao risco absoluto de Aaron Plate para a função V, que é transformada, digamos assim, é a segunda derivada sobre a razão da primeira derivada. Lembrando, claro, que é o negativo, né, com o sinal negativo. E vocês podem ver claramente que o B some da equação, e tanto a transformada quanto a função original tem o mesmo coeficiente, né, o mesmo angulação. Então, assim, esse coeficiente ele é mais preciso nesse sentido, porque não sofre esse problema, né, de fazer uma transformação monotônica afim e ele mudar o grau de aversão a risco. Ele não muda, ele mantém mesmo essa aversão. Então, ele é mais apropriado e ele é que é utilizado, então, né? Ok? E assim, também temos o coeficiente de aversão ao risco relativo. E a gente já vai falar sobre essa diferença entre absoluto e relativo. Mas assim, o módulo de cálculo é bem simples, é só multiplicar pela riqueza total. Lembrando que x é a riqueza do indivíduo, a riqueza total do indivíduo. Se eu multiplicar, eu vou ter o relativo. Multiplicar quem? Multiplicar o coeficiente absoluto. Como vocês podem ver, ele é a razão entre a segunda derivada e a primeira derivada, negativa, é claro, vezes o x, que é a riqueza do indivíduo. Então, nada mais é que x vezes o coeficiente de aversão absoluto. Esse é o relativo. Né? Então, ele é relativamente simples de calcular. Bom, vamos falar sobre o que é esse coeficiente. Né? No caso do coeficiente de aversão ao risco absoluto, mede o quanto o indivíduo vai arriscar ganhar ou perder um prêmio de uma loteria, por exemplo, e o impacto dela sobre a sua riqueza. Aqui a riqueza é o x, em termos absolutos. Ou seja, a soma da riqueza, o valor absoluto ganho ou perda, o quanto em termos nominal eu vou estar ganhando ou vou estar perdendo nessa loteria, né? Isso vai ser importante na análise, então. Né? Então, o prêmio de risco lá, eu vou ganhar muito, eu vou ganhar pouco. Em termos absolutos, em termos nominal do valor, é isso que a aversão ao risco, o Azinho X, né, tá me falando, em termos de riqueza. Tá? Quanto que ele vai aumentar, o quanto que ele vai diminuir. Já o relativo, como o mesmo nome diz, no caso do coeficiente de risco relativo, a análise é feita sobre o quanto se arrisca, né, o indivíduo de forma proporcional à sua riqueza existente. Ou seja, o resultado de uma loteria, se aumenta ou diminui a sua riqueza em termos relativos. Olha, aí já não é em termos absolutos, nominais, mas em si em termos percentuais. Vai aumentar 10%, vai aumentar 5%, ou vai reduzir 10% e 5%, 20%. Ou seja, em termos relativos, né, o quanto eu ganho, o quanto eu perco, né, com essa loteria. E aí, qual é o meu prêmio de risco em termos relativos agora com a minha riqueza inicial, que é o x. Tá? Então, é essa diferença em termos do que diz o coeficiente de aversão absoluta e o que diz em termos de aversão relativa ao risco. Tá?
Então temos aí uma medida de aversão ao risco agora. Ok. Então, sendo x a riqueza do indivíduo e tendo em vista que a primeira derivada da utilidade de x pode ser lida como utilidade marginal de x, é claro, isso a gente viu também, novamente, lá em micro 1. Se eu pegar a derivada da utilidade de x, eu vou ter, na verdade, a utilidade marginal de x. Neste caso, em específico, x é a riqueza do indivíduo, como a gente está tratando. Vocês vão ver no livro outras variáveis, eu usei x, mas estou deixando claro que ela é riqueza aqui, mas pode ter W lá, que é bem comum também. Com o tempo ainda vou avaliar se eu mantenho x ou W, porque pode ter alguma confusão. Mas como eu estou deixando bem claro que x é riqueza do indivíduo, não há por que ter confusão aqui nessa análise. Temos que os coeficientes de aversão ao risco de Aaron Praed podem ser interpretados da seguinte forma. Então, olha só. A segunda derivada sobre a primeira derivada nada mais é que, dado que a primeira derivada é a utilidade marginal, a segunda derivada seria a variação da utilidade marginal e a primeira derivada de x é a variação de x. Né? Então a gente teria uma taxa de variação da utilidade marginal em relação a x. Tá? Ou seja, o quanto está variando a minha utilidade marginal da minha riqueza dado a minha própria riqueza. Então, eu estou fazendo com a medida de aversão ao risco essa análise no final de variação de utilidade marginal da riqueza em termos da própria riqueza, em termos absolutos, é claro, como eu falei para vocês. Então, aqui fica mais claro de ver isso. Em termos relativos também, porque veja bem, dado que tem x na equação e eu posso passar ele dividindo a variação de x, isso nada mais é que a variação percentual de x, ou seja, variação percentual da riqueza. Então, se eu tenho a variação percentual da utilidade marginal dividido pela variação percentual de x, lembrando lá dos primórdios de micro 1 bem no início que a gente viu sobre a elasticidade, isso nada mais é que exatamente a expressão que mede a elasticidade entre esses dois variáveis, utilidade marginal de x e o próprio x. Então, o que eu tenho aqui na coeficiente relativo de aversão ao risco de Aaron Praed, que a elasticidade, temos que isso representa a elasticidade da utilidade marginal de x em relação ao x. Então, agora é a elasticidade, o quanto é sensível a utilidade marginal de x em relação à variação da riqueza, ou seja, quanto é sensível a utilidade marginal da riqueza do indivíduo em relação à própria variação percentual da riqueza do indivíduo. E é isso que vai me dar, então, esse grau maior ou menor de aversão ao risco do indivíduo, tá? Ok, então vamos interpretar. Se a gente tiver o sinal positivo, lembrando que na expressão, na equação ali tem o sinal negativo, mas a segunda derivada ela vai ser negativa ou positiva, então vai mudar o ângulo, né? Então o que era côncavo antes, como eu estou botando aqui para vocês verem, tanto o coeficiente absoluto como o relativo sendo positivo, o resultado implica necessariamente aversão ao risco. Aí vocês vão lembrar, pô, mas a segunda derivada era quando era negativo. Sim, verdade, inclusive está aí, a função utilidade é côncava e a segunda derivada é negativa. Contudo, lembra que na equação tem um sinal negativo que muda, inverte. Então, a interpretação correta aqui dos coeficientes de aversão ao risco é sempre que eles derem positivo, representa, então, uma aversão ao risco do indivíduo. Claro que se der igual a zero, a gente já sabe que se trata de uma função linear, necessariamente se trata de neutralidade ao risco. E o contrário é verdadeiro, se esses coeficientes derem negativo, nós temos então uma propensão ao risco, a função utilidade é convexa, né? A segunda derivada é positiva, mas o sinal inverte, então, o dos coeficientes. Ok, então essa é a interpretação. Então sabemos que o indivíduo, qual é o comportamento dele em relação ao risco, dado o sinal que vai dar esses coeficientes aqui. Mas não é só para isso, né? A gente quer saber a medida de aversão em termos do comportamento desse indivíduo ao longo da sua riqueza. Se ela cresce, se ela decresce, qual vai ser então, vai aumentar ou vai diminuir a aversão ao risco. Isso que a gente quer saber. Então a gente vai derivar esses, digamos assim, coeficientes. Então, está aqui, né?
Podemos avaliar como a aversão ao risco se comporta quando o nível de renda do indivíduo, que é X, se altera, através da derivada dos coeficientes de aversão ao risco de Aaron-Plate, ou seja, vamos derivar os próprios coeficientes, fazer a derivada primeiro. Como os coeficientes não dependem só da riqueza, mas da utilidade, né, a gente tem então uma derivada parcial só em relação à riqueza, tá? Neste caso aqui, os resultados são o seguinte: se nós tivermos que a derivada primeira de cada coeficiente do absoluto ou relativo derem positivo, significa que o indivíduo apresenta aversão ao risco crescente em x, tá? E aí, é claro, se for igual a zero, a aversão constante em x, e se for menor que zero, então a aversão ao risco decrescente em x. O que é isso? À medida que a riqueza do indivíduo aumenta, esse indivíduo fica mais ou menos avesso ao risco. Bom, se as derivadas derem positivas dos coeficientes, significa que a aversão ao risco do indivíduo aumenta conforme aumenta a riqueza. O que seria isso? Bom, ele fica mais avesso ao risco ainda, quanto mais rico ele fica, quanto maior, então, o montante de recursos que ele acumula, mais avesso ao risco que ele tem, né? Ele se coloca menos em risco. Essa é a ideia. Ou ele mantém uma certa propensão constante, não se altera ao longo do tempo, eu ia dizer, mas de certa forma, mas ao longo do crescimento da sua riqueza, ou pelo contrário, né, ele fica menos avesso ao risco, é decrescente, então ele acaba tomando mais risco à medida que a riqueza aumenta. Bom, o que a gente tem? Assim, a gente tem uma inconclusão na prática. Por quê? Na prática, os indivíduos parecem apresentar um comportamento de aversão ao risco decrescente, parece, conforme a renda aumenta. Mas teve casos em que os caras calcularam isso, assim, teve pesquisa, mas não parece ser totalmente conclusiva. Em outras, provavelmente não apareceu bem esse resultado. Então há controvérsia aí. A ideia é, bom, apareceu então que parece que são decrescentes em relação, ou seja, à medida que o cara fica mais rico, ele acaba ficando menos avesso ao risco, né? Essa é a ideia. Então ele talvez até tome um pouquinho mais de risco, porque afinal de contas agora ele tem mais recursos, então ele não é tão precavido à medida que agora se tem pouca renda, então você não quer perder, a ideia é que você é mais propenso ao risco, né? Então, à medida que a renda aumenta, digamos, do indivíduo, aí ele talvez não fique tão. Ele comece a investir em ações e outras coisas, tome mais riscos. Essa é a ideia. Então, parece que é isso na prática, mas há contestação, há controvérsia, então eu acho que devem ter resultados que são contrastantes e por isso que não há na prática uma. Ninguém bateu o martelo sobre isso ainda, tá? Ok? Bacana, pessoal? Bom, aí eu vou deixar para vocês uns exercícios, né, para vocês fazerem, considerando essas funções Bernoulli e uma linear, vocês podem ver uma quadrática, uma raiz, um logaritmo natural e um exponencial. Para vocês fazerem o quê? Bom, utilizem então essas funções abaixo para encontrar os coeficientes de aversão ao risco, absoluto e relativo. O Azinho lá, o que é? Derivada primeira, derivada segunda, vocês vão ter que fazer isso para encontrar o coeficiente de aversão ao risco de Aaron-Plate para cada uma dessas equações. Além disso, né, demonstre essas funções de utilidade apresentam aversão ao risco crescente, constante ou decrescente, né, ao longo frente a alterações na renda. Então vocês vão, na verdade, né, fazer a derivada também dos coeficientes e ver o que vai dar ali. Vai dar um resultado positivo, vai dar que aí crescente, né, ou vai dar um resultado negativo decrescente ou zero, né, que seria constante. Beleza? Então, fica esse exercício, eu não vou fazer com vocês aqui agora, né, ele é um exercício da lista também, mas eu espero que vocês façam. E aí, é isso aí. A aula de hoje, então, ela é basicamente isso, pessoal, tá? Que eu tinha para apresentar para vocês. Então, é isso. E até a próxima aula.